Bom dia, gente. Bom, vamos iniciar nossa aula de hoje, então, pós-prova, né? Começando a resolver as questões da prova que vocês fizeram. No caso, em cada videoaula, nós vamos resolver a questão da respectiva prova, tá? Então, iniciando com a aula de hoje de graviola, nós vamos iniciar, então, resolvendo a questão de graviola. Bom, era a questão 2 da prova. E aqui nós temos a gravioleira, é uma fruta potencial para o Nordeste brasileiro, apresentando sabor agradável, boa adaptação ao clima e uma polpa que não escurece se bem conservada. No entanto, a maioria dos cultivos comerciais apresenta produtividades baixas, o que muitas vezes pode ser contornado pela polinização artificial. Sobre o cultivo da gravioleira, responda os itens abaixo. Item A. Como a polinização artificial pode contribuir para aumentar a produtividade dos pomares? Aqui nós temos só duas linhas, porque é uma questão bem fácil e objetiva, certo? Como a polinização artificial pode aumentar a produtividade? Bem, se você faz uma polinização artificial, você vai aumentar o pegamento de frutos e com isso vai aumentar a produção. Basicamente isso, tá? Vamos lá para o item B. Descreva como realizar a polinização artificial da gravioleira. E aí nós temos uma série de etapas e eu passei para vocês uma atividade exatamente igual a essa. Então, quem fez a atividade sabia resolver a questão. Botando aqui nos slides para vocês verem. Quais são as etapas da polinização? Seleção das flores a serem polinizadas e como é que nós vamos selecionar? Vamos selecionar as flores que estejam localizadas na base ou na parte média dos ramos, certo? Essas flores vão ser identificadas, enfim, tá? Parte 2. Seleção das flores para a coleta de pólen. E o que são? Serão as flores que são localizadas no final dos ramos. Para que a gente faz isso, né? Para que as que estejam no final dos ramos, como o fruto de graviola é grande, pesado, se você polinizar elas, tem grande chance dos galhos quebrarem ou do fruto encostar no chão e perder o valor. Então, a gente retira o pólen das flores das pontas e leva o pólen para as flores que estão mais para dentro da copa. Coleta e armazenamento das flores. Nós vamos coletar essas flores dos finais dos ramos, certo? Quando apresentarem uma coloração cremosa, certo? Em geral, das 15 às 16 horas da tarde. Vão ser coletadas, retiradas as pétalas e colocadas em sacos de papel, onde elas vão ser armazenadas até o dia seguinte, certo? E aí depois, ao realizar a polinização, recomenda colocar os estames com as anteras que contêm o pólen das flores em vidro ou cristal ou uma caixinha, qualquer coisa, certo? E agitar bem essa caixinha com essa parte da flor dentro para que solte o pólen, tá? Depois é a polinização propriamente dita, com um pincel, né? Nós vamos coletar esse pólen que está na caixinha que a gente colocou e aplicar sobre o gineceu, ou seja, a parte feminina da flor. Então, tá aqui. Vamos escolher uma flor que está mais próxima ao tronco, né? Escolhemos, retiramos as sépalas, abrimos. O pincel, vocês notam que ele está cheio de pólenzinho das flores que a gente retirou. E nós estamos passando ele na parte feminina da flor, certo? Então, é basicamente isso que acontece. Então, gente, essa era a prova, certo? Vamos iniciar agora a nossa aula de hoje, tá? Que depois dessa parte de polinização, nós ainda vimos exigências nutricionais, né, cálculos de calagem e tudo mais, mas a prova de vocês não deveria ter cálculo, então a gente não colocou, tá? E aí nós temos vários exercícios que nós fizemos juntos, espero que tenham sido suficientes para vocês fixarem esse conteúdo, senão eu estou aqui para tirar dúvida, certo? E aí vamos seguir no nosso conteúdo. Bom, nós já vimos como fazer cálculo de adubação, nós já vimos como fazer a calagem, praticamos, e agora vamos saber quando realizar a adubação.
vocês já sabem que a adubação das plantas deve ser parcelada, porque a planta não consegue absorver todo aquele adubo ao mesmo tempo. Então, nós temos que saber as épocas certas para aplicar o adubo, que vão ser as épocas que as plantas mais vão absorver, e nós não vamos ter perda de adubo, perda de dinheiro, tá? Então, primeiramente na formação da muda, tá? Quando a muda está sendo formada, né, está sendo produzida, né, ela deve ser adubada para que ela cresça vigorosa. Depois, na instalação do pomar, e qual é o tipo de adubação que a gente faz na instalação? Adubação de fundação, né? Quando você está instalando o pomar. Depois, no estágio juvenil de crescimento, quer dizer, a planta já se adaptou, já se aclimatou lá, está bem, e aí está crescendo, nós vamos precisar adubar de novo para que ela siga crescendo. E depois em plantas adultas, produzindo, e aí nós vamos ter que fazer essa adubação safra após safra, sempre para garantir que as flores tenham um bom pegamento, né, que não caiam, etc. E que os frutos sejam fixados. Bom, então esse parcelamento, normalmente isso dentro de um ano, certo? É feito no início das chuvas, você coloca um pouco de adubo, mas não muito porque as chuvas vão lavar esse adubo, tá? Um mês antes da floração, certo? Isso nós estamos falando da adubação que nós vamos ter que realizar todo ano, tá? Um mês antes da floração, depois, após a formação do fruto, certo? E no fim da colheita. Vocês notem que isso parece muito com o que a gente viu agora recentemente na disciplina de goiaba, né? Onde nós também realizamos esse parcelamento para garantir que a planta tenha acesso aos nutrientes nas mais distintas fases e que com isso a gente tenha produções realmente altas, tá? E como é feito essa adubação? Bom, nós vamos observar que a copa da gravioleira, normalmente, ela tem um raio de 3 metros, certo? E do tronco até a ponta dos ramos laterais. E nós temos aqui, né, que adubar, certo? Em torno de 2 metros do meio até a ponta, certo? Nessa faixa aqui, vai pegar um pouquinho dentro da copa, 1 metro para dentro da copa e 1 metro para depois. Basta olhar isso, certo? 1 metro para dentro da copa e 1 metro depois. Essa faixa aqui, ao redor de toda a planta, de forma circular, é a faixa de maior absorção da planta, certo? Onde vão estar as raízes mais novinhas se desenvolvendo, as raízes mais finas que são mais absorventes, certo? Então, é aqui nessa faixa. Bom, e a análise foliar da gravioleira, como é que é feita? Certo? Como toda análise foliar que nós vimos até agora, nós vamos ter que selecionar plantas com a mesma idade, folhas vigorosas, folhas sadias. Nós vamos coletar 4 folhas adultas, certo? Folhas essas que vão apresentar de 8 a 9 meses de idade, na porção média, cobrindo todos os lados da planta, tá? Então, nós vamos norte, sul, leste, oeste. Na porção média, ou seja, uma altura média, no meio da copa da planta, vamos coletar 4 folhas adultas, ou seja, as folhas das pontas dos ramos que estão em crescimento ainda, não vamos coletar. Então, 4 folhas de cada lado da planta, certo? Em 5 hectares de plantio, vão ser coletadas 25 plantas, ou seja, a cada hectare a gente vai coletar aproximadamente de 5 plantas, tá? E vamos colocar em saco de papel para enviar para o laboratório. Evitar plantas onde tenha sido aplicado algum produto, principalmente fungicida, certo? Ou que tenha levado chuva há pouco tempo. Por quê? Fungicida normalmente é rico em cobre e outros minerais que vão dar diferença na análise foliar. E chuva, né, vai ter havido encharcamento daquela área, mais água do que o necessário. As folhas vão estar muito cheias de água e com isso o resultado vai dar que os sais estão em menor concentração. Então, vai dar que a planta está precisando de mais adubo do que o real. Tá? A irrigação da gravioleira, como se dá? Certo? A demanda de água varia com as condições climáticas, certo? Ou seja, a evapotranspiração daquela planta
e com estágio fenológico. E o que é isso? Nós já falamos, mas não sei se vocês lembram. É a fase da planta, certo? Se a planta está jovem, então ela vai exigir menos água. Se ela é adulta, mais água. Mas além disso, se ela está num momento de floração, ela já exige mais água do que o normal. E se ela está no momento de produção do fruto, mesmo crescimento do fruto, aí que ela vai exigir mais água. Então, diferentes fases da planta exigem diferentes quantidades de água, certo? E aí nós vamos ter, por exemplo, em regiões com a precipitação anual igual ou superior a 1.600, como no Cerrado ou na Amazônia, certo? Os frutos chegam a pesar 10 quilos. No Nordeste, a mesma gravioleira não produz frutos de nem 3 quilos sem irrigação, certo? Ou seja, é uma planta que exige bastante água. Ela se dá bem em regiões que chove muito, tá? E na nossa região isso não acontece. Então, no caso, tem mesmo que ser feito a irrigação, tá? Bom, e isso dependendo do estágio fenológico, como eu falei. Fase adulta já pede mais água, quando ela está em plena produção, mais água ainda, tá? A maior exigência dela é na fase adulta e em plena produção. É a época que vocês vão ter que colocar mais água na gravioleira de vocês, tá? Quais são os métodos de irrigação? Bom, o básico, o mais comum é microaspersão, certo? Tem uma menor exigência de filtragem, né? Menores problemas com entupimento e uma maior vazão, já que a nossa planta é grande, né? E precisa de uma vazão relativamente alta. Mas o gotejamento também pode ser utilizado, certo? É um método bastante eficiente, tá? E aí pode ser usado para gravioleira. Dependendo da fase, nós vamos ter que usar mais gotejadores por planta, certo? 2, 3, 4 gotejadores para garantir que ela receba toda a água que ela precisa. Enquanto que com a microaspersão, né, 1 ou 2 microaspersores já são suficientes. Uma adaptação interessante desenvolvida aqui no estado do Ceará foi o anel de irrigação. Como vocês podem ver, aqui é uma mangueira torcida e essa mangueira é cheia de furos, certo? Que o produtor tem a mangueira pela área, ele não tem condições de montar um sistema de irrigação, né, fixo, e aí ele sai e deixa aqui um minuto, digamos, em cada árvore dessa, certo? Aí vai e leva para outra planta, leva para outra planta. Claro que não é o método mais eficiente, mas vem mostrando a criatividade do produtor, né, que dá um jeito mesmo nas situações mais adversas. Bom, o último ponto que a gente vai olhar antes de iniciar o controle de pragas, que vai ser conteúdo das próximas aulas, certo? É o controle de ervas daninhas. E aí nós vamos ter, na gravioleira, nós podemos realizar a capina manual ou mecânica. Só que nós temos que ter cuidado com relação à capina mecânica, pelo menos, se nós formos fazer uma gradagem, né, ela tem que ser muito leve, porque as raízes da gravioleira são muito superficiais, certo? O mais adequado é só a roçagem mesmo, tá? Mais de 50 centímetros além da projeção da copa. Nós não vimos que lá para colocar o adubo, né, nós temos que fazer ali próximo da projeção da copa, né, no final da projeção, em torno de 1 metro para dentro e para fora. Então, essa região tem muitas raízes. Então, se eu for passar com a grade, eu tenho que passar mais de meio metro depois da projeção da copa. Respeitar esse distância, senão eu vou prejudicar muito as minhas raízes. A roçagem ajuda a manter a umidade. E, como eu falei, deve ser o método mais eficiente para essa cultura. Também podem ser usados herbicidas e o mulch, que é aquela cobertura com plástico, né? Em terrenos arenosos também é possível de ser realizado, só que requer um investimento inicial maior do produtor. Tá? Aqui nós temos o exemplo, roçagem e coroamento. Um plantio de graviola, nós temos o coroamento por quê? Isso aqui foi realmente limpado, né, retirado as ervas daninhas ou com herbicida ou manualmente, não sei. E no meio do espaçamento, só a roçagem, certo? Porque aqui não vai ter grande competição com as plantas. Então, esse é um método bem eficiente de se fazer, economiza energia de não ser
fazer uma limpeza total no terreno e ainda ajuda aqui a manter a umidade nos corredores, tá? Na próxima aula, a gente vê também as variedades e inicia, de fato, as pragas e doenças, certo? Um beijo, meninos, até mais.